Olá, boa tarde. Enquanto muita gente se prepara para passar as férias viajando para outros estados ou para o exterior, tem gente que vai ter dificuldade de passear nessa época do ano, quando as passagens aéreas ficam bem mais caras. A boa notícia é que esta semana o governo federal sinalizou que quer estender o uso do transporte aéreo no país à população que faz viagens em rotas regionais que ligam cidades menores aos grandes centros. Está em estudo um pacote para subsidiar o custo da passagem para as companhias aéreas, medida que, se colocada em prática, vai beneficiar e muito o Amazonas. O mês de dezembro abre mais uma temporada de viagens. A alta procura gera aumento de preço na passagem aérea. E para quem o destino ou a partida são pequenas cidades no país, a dificuldade é ainda maior. Este diretor de agência de viagem diz que a operação em rotas regionais é mais cara, o que influencia no alto custo da passagem aérea. Que aviões pequenos que não têm estrutura de aeroporto e ir e vir no mesmo dia, fazer 2, 3 viagens, com isso encarece o preço. É impraticável, isso faz com que diminua bastante o ir e vir das pessoas ao interior. A Secretaria Nacional de Aviação Civil já anunciou que vai estimular voos em aeroportos de pequeno e médio portes no Brasil. O programa para a aviação regional também prevê passagens mais baratas e deve lançar um pacote para subsidiar parte dos custos das companhias aéreas que fazem rotas para cidades menores. A ideia é ao menos aproximar o valor das tarifas ao que é pago pelos bilhetes rodoviários. Aqui na região amazônica, a ideia é tratada como uma medida emergencial, já que com a falta de rodovias, só é possível chegar a muitos municípios de avião ou de barco em viagens longas que podem durar vários dias. O subsídio será diferenciado por região. Já foi definido que o governo vai custear até metade dos assentos da aeronave, no limite de 60 assentos. Ana vai de Manaus para São Paulo de Olivença, na região do Alto Solimões. O trecho ida e volta custa R$ 1.800, o equivalente a uma passagem para Miami. Mas ela decidiu pagar esse preço. A viagem de barco custa R$ 300, só que levaria 5 dias. Para o pessoal do interior, principalmente do Alto Solimões, o custo é muito alto. É só avião ou barco, né? E barco não tem como ir, né? Que são para ir para Porto Rondônia é 3 dias, 4 dias de viagem. O incentivo à aviação regional já é visto pelo setor de turismo como uma ferramenta que pode turbinar o segmento. Destinos ainda pouco explorados no interior do país podem se tornar mais atraentes por causa do menor custo das passagens. Vai turbinar, nós acreditamos, nós estamos muito alegres que isso aconteça e aconteça de verdade. Encerrou agora há pouco o prazo para os vereadores de Manaus apresentarem as emendas para a lei orçamentária do ano que vem. Esse ano, os parlamentares tiveram que se adequar a uma cota de R$ 300 mil para os projetos. Último dia do prazo e a sala que recebe as propostas de emenda da lei orçamentária de 2014 está assim, lotada de assessores. A maioria deixou para protocolar as propostas na última hora. Este ano foi estipulada uma cota de até R$ 300 mil por vereador, o que estimulou uniões partidárias. O tamanho da emenda individual, R$ 300 mil, a gente entendeu que não poderia fazer nenhuma obra contundente, uma obra que tivesse realmente maior relevância para a comunidade. Num ato de grandeza pública, de espírito público, 5 vereadores se reuniram e resolveram fazer uma emenda conjunta para se somar um valor de R$ 1,5 milhão para a reforma e ampliação do Centro Cultural e Social Zulândio Pinheiro, no Amarelinho, na Orla de Manaus. Já alguns parlamentares preferem outra estratégia para usar a cota que foi considerada baixa. Sabemos que esse deslocamento de 300 mil, você não consegue fazer uma reforma com 300 mil, mas você pode iniciar uma proposta que possa alcançar esse valor. Quer dizer, nós não sabemos quanto é que sai uma feira, por exemplo, mas você pode começar o projeto ser indicado e se transformar numa emenda positiva.
Depois de passar por uma avaliação, as emendas devem ser repassadas ainda para 2 comissões antes de ir à votação no plenário, o que deve acontecer até o dia 18 de dezembro. A Comissão de Constituição e Justiça, ela analisa a questão da constitucionalidade, né, da juridicidade das emendas, né? Então, é o primeiro crivo. Passado esse primeiro crivo, então as emendas vão à terceira comissão, que é a de Finanças, Economia e Orçamento, onde nós vamos estar analisando o mérito orçamentário destas emendas, né? Se adequa dentro de todas as diretrizes, né, propostas pelo orçamento. Um caminhão que transportava quase 28 toneladas de chapas de MDF tombou na manhã de hoje no Distrito Industrial, na zona sul de Manaus. Ninguém se feriu, mas o acidente deixou o trânsito complicado na área. A Justiça Federal do Amazonas determinou a suspensão em caráter liminar da implantação da linha de transmissão de energia elétrica entre Manaus e Boa Vista. Reserva indígena Uaimiri-Atuari, que fica entre os estados do Amazonas e Roraima. Ainda segundo o Ministério Público Federal, a trajetória da linha de transmissão teria sido definida sem consulta aos indígenas, o que caracteriza descumprimento de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho. A multa fixada pela Justiça é de R$10 mil por dia de descumprimento. A decisão cabe recurso. E veja no próximo bloco do Band Cidade, polícia da capital apreende 40 quilos de droga avaliada em R$80 mil e 3 pessoas são presas. E veja também, situação dos haitianos é discutida na Câmara Municipal de Manaus.